Olá, eu sou Valéria Santos de Almeida, do Método Gerar, e hoje vou falar sobre excesso de peso na gravidez, os riscos para a mãe e seu bebê e se o exercício físico pode fazer alguma diferença nessa realidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de obesidade triplicaram em todo o mundo nos últimos 40 anos. Quando falamos de gestantes obesas no Brasil, em 6 capitais, foram 5,5%. Se juntarmos com as mulheres de excesso de peso, chega a 25%. Nos Estados Unidos, essa realidade é de 50%. Qual o problema de termos obesidade ou excesso de peso na gestação? Nós temos uma relação de obesidade e excesso de peso com outras doenças, como hipertensão, diabetes e diversas outras. E durante a gravidez isso não é diferente. Essas doenças também acontecem de acordo com o excesso de peso. Mulheres com excesso de peso também têm maior risco dessas doenças. E essas doenças, durante a gravidez, podem causar morte. Nós temos aqui os dados do Ministério da Saúde mostrando uma redução de 56% de óbitos maternos. No entanto, essa realidade é muito diferente de outros países. Nós temos no nosso país 62 óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos e 12 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos em países desenvolvidos. No Japão, por exemplo, 10 a cada 100 mil nascidos vivos. Estamos muito longe de uma realidade adequada de mortes maternas. Quais são as principais causas no nosso país, dessas mortes? A hipertensão, as infecções geradas do parto e as hemorragias. Essas doenças, como diabetes gestacional, 5 a 10% das grávidas no mundo tem diabetes gestacional. No Brasil, esse estudo mostrou 7,6%. No entanto, esse critério de glicemia para a diabetes é antigo. No critério novo, chega a 17%. As doenças hipertensivas, 5 a 8%. Uma das doenças hipertensivas também é a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença específica da gravidez. E ela é uma doença que, além de ter hipertensão, ela tem perda de proteína na urina. Essa doença pode levar à morte da mãe e do bebê. Como mostrou esse estudo, 37% de óbitos maternos e pode chegar a 50% de óbitos perinatais. O ganho de peso durante a gravidez ele vai de acordo com o índice de massa corporal. Cada grávida tem um peso a ser ganho durante a gestação. E esse ganho de peso será de acordo com o índice de massa corporal dela no início da gestação. Então, nós temos aqui, para mulheres com baixo peso corporal, ela vai estar de 12,7, 12 kg e 700 gramas, até 18 kg. Já uma obesa, com 4,9, quase 5 kg, até 9 kg. Então, nós não podemos dizer que toda grávida pode ganhar a mesma quantidade de peso. Não é uma verdade. Nós temos grandes problemas com os extremos da tabela. Mulheres com baixo peso têm uma dificuldade em ganhar peso e acabam fazendo dietas, não querem ganhar peso. E as com excesso de peso e obesas, elas pensam que podem ganhar quanto ela quiser de peso, comer o quanto ela quiser, porque ela já está acima do peso mesmo, então não importa. Ela, não, já estou com excesso de peso, então depois da gravidez eu faço regime. Só que o excesso de peso e a falta de peso, os dois extremos, são prejudiciais ao bebê.
Mães que ganham excesso de peso podem ter doenças que vão causar riscos para ela e para o seu filho. Mães com baixo peso também vão ter riscos para o seu filho, que também pode nascer com baixo peso. Então, por isso que o peso adequado durante a gestação é muito bem controlado pelo médico. E o profissional da educação física também deve saber desse ganho adequado para que ele possa também conversar com essa gestante, porque ele está lá há mais tempo com ela. Quais são os riscos de excesso de peso durante a gravidez? Esse estudo de 2018, julho de 2018, mostrou 29% de mulheres obesas ou com excesso de peso com diabetes mellitus, 15% pré-eclâmpsia, 21% parto cesárea, 16,3% parto prematuro, 25% bebês grandes para a idade gestacional, 6,5% internação no berçário ou cuidados especiais ou na UTI neonatal. Internações de longas, mais que 2 dias para essas mães, 21,3%. Esse estudo foi um estudo feito na Austrália, mostrando que o excesso de peso traz problemas muito graves para essas mães e para esses bebês. Esse estudo é um estudo mais antigo, mas também faz alusão a excesso de peso com várias doenças. E aqui eu deixei claro, nesse quadro aqui vermelhinho, nós temos a pré-eclâmpsia. Então, nós temos aqui embaixo o índice de massa corporal, menos de 20 até mais que 35 IMC, e essas várias doenças. Então, o mais grave aqui foi a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia nas mulheres acima de 35 de IMC, comparadas com a pré-eclâmpsia com as mulheres abaixo de 20 no IMC, foi 6 vezes mais. Então, outro estudo mostrando o risco do excesso de peso durante a gestação. No entanto, a grávida, ela não gosta muito de fazer exercício. Nós temos vários estudos mostrando uma redução de nível de atividade física durante a gravidez. Então, esse estudo mostrou as motivações e as barreiras à prática do exercício. Então, assim, e aí ele também esse estudo dividiu entre mulheres de acordo com o IMC. Então, ele colocou baixo peso de peso normal e excesso de peso de obesas. Então, mostrou assim que a motivação para a prática de exercício mais importante mostrada por elas foi a diversão, Só que essa diversão foi para 53,7% para as com baixo peso ou peso normal. Para as com excesso de peso ou obesas, só 10,5%. Para queima de calorias, as mulheres com baixo peso ou peso normal, 7,3% foi a maior motivação para fazer exercício. Para as com excesso de peso e obesas, já foram quase 50%. Queima de gordura, para as baixo peso e peso normal, só quase 10%. Já para as com excesso de peso e obesas, 36,8%. Então, você vê a diferença da motivação à prática do exercício durante a gestação, das que conseguem realizar exercício. E agora, qual foi a maior barreira? O cansaço. Todos os estudos mostram o cansaço como uma das principais barreiras à prática do exercício. 31% para as com baixo peso e peso normal e 63% com excesso de peso. Ou seja, as com excesso de peso, além de tudo, têm um cansaço maior por conta desse peso corporal que ela já tinha e aí ela vai ganhando mais esse peso. Então, é uma grande barreira. Esse estudo é bastante interessante,
que mostra a relação entre ter cão e ser ativo durante a gestação em mulheres obesas, tá? Então, ele mostrou aqui uma relação positiva em ter cão e ser mais ativa. As donas de cão têm 50% mais chance de cumprir com a recomendação de 150 minutos de atividade física por semana. Teve maior chance de caminhar mais rápido, porque o cachorro fica puxando. Não houve associação entre donas de cão e menor peso corporal, e também a atividade feita também não foi suficiente para reduzir o peso corporal. Quais são os benefícios dos exercícios em gestantes obesas? Melhora da capacidade cardiorrespiratória, melhora da qualidade de vida, redução do ganho de peso. No entanto, a maioria dos estudos não consegue observar se o exercício reduz os partos cesárea e o peso excessivo dos bebês ao nascer. Qual o objetivo do exercício físico na gestação? Melhorar a qualidade de vida, reduzir dores, reduzir inchaço, melhorar sono, reduzir ansiedade, medo, autoestima, autoimagem, reduzir o incremento de peso. No entanto, isso não difere entre mulheres com baixo peso ou com excesso de peso. Portanto, nós profissionais de educação física temos que ter uma conscientização de que nós temos que motivar as grávidas a realizar exercício, porque ela só vai ter benefícios com isso. E ela tem mais riscos quando ela é sedentária. Para as mulheres com excesso de peso, ela tem mais riscos ainda. Então, vários estudos têm sido feitos com mulheres obesas, mostrando os seus benefícios. Então, é importante que possamos motivar essas mulheres. Obrigada.